Começamos o bloco com o suspense e o romance do filme Muitos Homens Num Só, que conta a história verdadeira de um ladrão carioca do início do século XX. Em seguida, uma colagem de trechos de livros trouxe um enredo muito original no livro Sujeito Oculto. Na sequência, o som experimental do Shelpa Ferro, um dos participantes do Prêmio de Artes CCBB Contemporâneo. E para fechar, uma conversa sobre a próxima grande estreia do curta, o filme Pina, de Wim Wenders, que traz os hipnotizantes movimentos da coreógrafa alemã Pina Bausch. Como vivo? De onde tiro meu sustento? De uma extraordinária presença de espírito. Sou amigo do alheio. Eu sou Mini Kert, diretora do filme Muitos Homens Num Só, que é um romance policial baseado na obra do João do Rio, em cima de um personagem verídico que existiu no Rio de Janeiro no início do século XX, chamado Dr. Antônio. Ele era um ladrão de hotéis. Ele rouba uns trocados de um ou outro hóspede distraído. E eu romanceei o livro Memórias de um Rato de Hotel junto com Leandro Assis. Desenvolvemos um roteiro que é um romance policial com Alice Braga e Vladimir Brista e que conta com um personagem também da história brasileira, que é o Félix Pacheco, que trouxe para o Brasil a datiloscopia, que é a impressão digital. O que mais me interessou no livro Memórias de um Rato de Hotel, na verdade, não é a história em si, é o personagem. O João do Rio costumava dizer que a gente tem um representativo do cinema, um representativo da advocacia, um representativo político, e eu achava que faltava um representativo desse tipo de ladrão no Brasil, que foi o Dr. Antônio. Ele de fato existiu, mas ele nunca tinha sido contado, ninguém nunca contou a história dele. Mas é um ladrão? Sim, mas é inteligentíssimo. Dizem que partir do zero, na verdade, é impossível. Todo mundo parte de alguma história que conhece, de algum livro que leu, de algum personagem que roubado de outro livro, mas que impactou. A gente não nasce efetivamente do zero, a gente já nasce com um monte de gente, né? E o talento literário também é um pouco assim. Sujeito Oculto, ele tinha a ideia de ser um romance tradicional até quando eu comecei. Mas ele já começou com uma proposta de remix, porque o plot original é um viúvo que um belo dia dá cupim na estante da casa dele, cheia de livros da mulher que morreu. Ele nunca tinha aberto esses livros, ele não gostava de literatura, ele não gosta de literatura. E aí ele é obrigado a abrir esses livros para tirar os cupins. O que acontece? Ele descobre que os livros estão sublinhados. Essa mulher nunca escreveu um romance, nunca escreveu um conto, nunca escreveu um livro, mas ela queria ser escritora. O que ele faz é tentar entender quem era a mulher com quem ele foi casado a partir desses sublinhados. E a grande questão é, será que essa pessoa consegue se expressar só com o que ela sublinhou? Só com o que foi roubado de outros livros? Né? Até que ponto dá para entender quem era essa mulher sem ela ter dito uma palavra que fosse dela mesma? O plot é original e boa parte do livro é original. Mas eu fui selecionando trechos, e não só de livros, tem até horóscopo. Mas, claro, como eu sou uma professora universitária, a última coisa que eu quero é ser acusada de plágio. Então, tudo está com uma fonte diferente, até uma cor diferente dentro do livro. Ou marcado como se fosse uma reprodução de página. Não estou efetivamente roubando de ninguém. Quando eu lancei esse livro, saiu uma reportagem falando é um romance com ideias de segunda mão. No bom sentido, e explicava isso. Mas, nossa, fui atacada na internet, porque está plagiando, e está plagiando o autor X, que já teve essa ideia, o autor Y, que já teve essa ideia. Ok, as ideias estão no mundo. Né? Aí, o que é diferente é você transformar isso numa obra efetivamente criativa. E o que é mais interessante é que o livro tem 3 partes. No final, você descobre que o autor não era o narrador da primeira parte, também não era o narrador da segunda parte, nem o narrador da terceira parte. Você nunca acha quem é o narrador. O narrador é um jogo de espelhos.
Quem seria o autor desse livro nunca fica claro. Nem eu mesmo, embora assine na capa. Meu nome é Sérgio Meckler, eu faço parte do grupo Chapa Ferro. Sou eu, né? O Luiz Zerbini e o Barrão. Nós nos juntamos há 20 anos atrás para começar a fazer música. Nenhum de nós três éramos músicos quando a gente começou. O Chapa agora está acabamos de lançar o quarto disco, o quarto CD. Esse CD chama Ruim. Cada CD a gente fez de uma maneira diferente. Esse é o primeiro que a gente fez de uma maneira mais, digamos assim, tradicional. Assim. A gente foi trazendo instrumentos que a gente constrói, instrumentos que já existem, como guitarras, sintetizadores e alguns instrumentos construídos pela gente. Outros instrumentos que já existem que nós adulteramos. O jeito que a gente toca faz com que os instrumentos percam meio a sua função e virem, uma guitarra vira um instrumento de percussão. E agora estamos aqui no CCBB, que é esse prêmio de arte contemporânea, que vão ter vários artistas, e a gente está abrindo esse projeto. A instalação está montada aqui no CCBB e queria chamar todo mundo que se interessa por artes plásticas, por som. Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Pina Bausch. Acho que ela traz um estranhamento a um certo momento da trajetória da dança contemporânea, né? Quando ela propõe esse encontro, né? Com essa multiplicidade de linguagens da dança, desde a street dance, do teatro, do balé clássico, né? Da dança étnica, toda essa mistura que ela compõe. E o que me parece muito interessante no filme Pina, do Wim Wenders, foi justamente que ele capta essa experiência do transitório. Ele vai, em alguns momentos do filme, resgatar um modo de trabalhar que a Pina tinha como um privilégio dela, que era interrogar os bailarinos sobre determinada questão, para que pudesse se produzir um movimento de afloramento no corpo da experiência do bailarino com aquela palavra ou com aquela ideia. A partir dessa produção, ela coreografava então o seu trabalho. Me acuerdo para la pieza Luna Llena que Pina nos preguntó un movimiento relacionado con alegría. Alegría o ánimo en movimiento. Era una linda pregunta, inspiraba. Me acuerdo que yo le presenté a Pina un movimiento y con esto Pina creó una escena en la pieza. Todo esse hibridismo também vai se compor dos homens, mulheres, né, dos devires múltiplos que vão aparecer nos figurinos, nos encontros, nas perturbações da própria coreografia, né, nos abraços que caem, nas figuras que se derramam, né, nas mulheres desconstruídas. Todo um movimento que põe em cena justamente um movimento de deriva que se compõe desse no contato com o mundo. O que se coloca é justamente o que a arte vai poder facilitar em termos de composição de novos horizontes, permitindo que a gente saia de um campo codificado
e tem acesso ao que a gente chama de micropercepções. Esse lugar é um lugar que Wim Wenders captou perfeitamente. Quando ela diz, por exemplo, uma bailarina, e isso aparece no filme também, você pode ser louca, né? Quando ela diz isso para uma bailarina, ela está dizendo justamente do campo de criação, que é o campo do caos, né? A gente tem muito uma noção de que a loucura é alguma coisa perto sempre da patologia. E, na verdade, a loucura é o campo de criação de todos nós. O modo como a gente lida com a nossa própria loucura é que vai fazer a gente ficar paralisado ou construindo vida. Quando a gente se paralisa, a gente adoece. Me interessa, justamente nesse olhar do filme, é essa produção, né, de uma perspectiva onde você enxerga esse campo de fazimento, né, da dança e da gestualidade que aponta para novos horizontes. Uma questão que também o filme traz, né, como característica é essa questão da repetição das cenas, né, que era um trabalho que você pode encontrar na própria coreografia da Pina, né? Repetição não como esgotamento, no sentido de algo que caminha para um esvaziamento, mas algo que caminha para uma transformação, que é diferente de você ver o vazio como falta e entender o vazio como potência, como abertura para um novo, para um campo de produção de um novo, né? Claro que isso implica num esgarçamento, né? Num processo de escarificação, um processo de dor, né? Mas a vida é isso. Então esse encontro com a turbulência é que está muito implicado no trabalho da Pina e que foi captada pela lente do Wim Wenders, né? Que se contamina justamente na experiência do devir outro. Então a possibilidade de você se contaminar com essas forças da potência da vida que estão nos encontros das coisas do mundo, né? Na violência, na crueldade, nas paixões, né? No amor, né? Naquilo que produz movimento com a vida.